mais um, né? É tão bacana a gente ter esse espaço aberto aqui no Você Bonita para poder pensar um pouquinho na vida, pensar um pouquinho nas nossas atitudes, pensar um pouquinho no que está acontecendo. Minha querida amiga Lucy Gameiro está aqui hoje para falar da terapia do arrependimento. Ai, meu Deus, vamos ver onde vai dar esse assunto. Seja bem-vinda, Lucy, tudo bem? Ai, que bom que você está aqui. Fique à vontade. A última vez que a Lucy esteve aqui, a gente falou da terapia do agradecimento. Foi ótimo, foi muito bacana. Eu acho que você deve ter recebido depois muitos e-mails. A gente também recebeu. E hoje a ideia é falar do arrependimento. Bom, por onde começo? Olha só, arrependimento é um sentimento um pouco complicado, né? Porque quando a gente se arrepende de ter feito alguma coisa ou de não ter feito, a gente não pode mudar esta coisa. Já está feito, e se a gente não fez, o tempo também já passou e a gente não fez. Como é que a gente encara e interpreta o arrependimento, Lucy? Porque é um sentimento difícil demais, hein? Ou coisa que incomoda e atrapalha um pouquinho a nossa vida. Bom, é assim, para começar a gente deveria assim entender a diferença, porque a gente costuma falar assim, você se arrepende mais do que você fez ou do que você não fez? Ótima pergunta. Aí há uma pegadinha. Porque arrependimento só ocorre em coisas que você fez. Ah, é? O que você não fez não é arrependimento, é frustração. Então você já respondeu a nossa pergunta do início do programa. É muito comum, né? As pessoas falam assim, eu me arrependi de não ter feito algo. Isso. Então não houve arrependimento. O arrependimento só vem porque ele desperta um sentimento de culpa por alguma coisa que você fez e que na tua cabecinha acredita que estava errado. Entendi. Não ter feito algo não é uma culpa, é uma frustração. Frustração. Tá. Entendeu? Assim, porque não tem como você se arrepender de uma história que não existiu. É verdade. Você percebeu? Não tem como. Então, assim, se eu tivesse brigado com meu namorado, mas você não brigou. Então não há como ter esse sentimento. Porque o arrependimento, ele desperta o sentimento do remorso. É aquela dor verdadeira de ter percebido que fez algo que prejudicou alguém. É verdade. Entendeu? Aí ocorre arrependimento. E pode prejudicar outras pessoas, como nós mesmos também. Justamente. Na maioria das vezes, aliás, a gente se arrepende porque nos prejudica, né? Exatamente. E aí a velha frase, se arrependimento matasse, essa frase é péssima, né? Mas então, por isso que ela eu falo. traz coisas boas? Traz, lógico que traz. Eu estava até comentando lá na VIP antes de entrar. Como assim? O arrependimento, ele é justamente uma oportunidade que você tem de refletir sobre alguma coisa e de mudar. Porque a palavra arrependimento, o significado dela é justamente assim, inverter a atitude. Mudar a atitude. Tá. Ele só ocorre, por isso que eu te falei, ele só vai acontecer a partir do momento que você fez algo. Entendi. Porque ele justamente vai te pedir para mudar aquela situação. Você fez, está feito, ficou lá no passado. Não dá pra mudar. Não dá para mudar, mas dá, né, para você reavaliar a tua atitude, dá sim para você criar um futuro diferente. Certo. Apesar de você não poder mexer muito no passado, o futuro é garantido de mudança. E aí que entra o arrependimento, né? A gente está muito acostumado a ouvir a pessoa falar assim, se eu tivesse feito aquela faculdade, se eu tivesse me separado, se eu tivesse casado, se eu tivesse... Não aconteceu, não dá pra saber, né? Não dá, é isso que eu te falei, essa historinha, né, de criar um arrependimento em cima disso, não tem como, não dá pra fazer. Meu marido que fala, como é que é? Se meu... como é que ele fala? Se meu pai fosse mulher, se não sei, alguma coisa assim. Não tem como descobrir, não tem como saber o que aconteceria. A gente nunca pode saber. Na verdade é assim, né, Carol? Quem te garante que aquele futuro do si seria bom também? Olha, é verdade. Quem que vai garantir isso pra você? Ninguém. Isso dá sempre na sua cabeça. Por quê? E assim, o que acontece muito? É muito comum a pessoa, quando se depara com uma doença muito grave, um diagnóstico muito ruim, até mesmo perto da morte, de haver esse rompante de arrependimento, né? Mas por quê? Porque sempre vai haver uma dúvida dentro de nós de que fizemos o melhor. É verdade. Porque existe o bendito do si. Se você coloca o si na história... Atrapalha tudo. Atrapalha tudo. Primeira coisa, tem que tirar o si da história. Eu acho. Primeira coisa. O si, ele causa uma ilusão que não é boa, ele acaba te devastando, porque ele te dá essa dúvida de que podia ser melhor. E ninguém garante isso. Podia ser pior até. Entendi. Entendeu? Tipo assim, se eu tivesse me separado, eu talvez fosse feliz hoje.
Poderia não, você poderia de repente estar amargando uma solidão agora, tá aí, enfim. Então não é garantia, tá? Né? Nunca vai ser. Nunca vai ser. Então vamos esquecer o se. Agora, ainda falando do arrependimento. Como é algo que a gente já fez e que a gente não pode mudar, como esse sentimento pode ficar assim, mais tranquilo, se é que eu posso dizer dessa maneira, dentro de uma pessoa? Porque quando a gente se arrepende, é um negócio muito sério, é complicado, aquilo fica ali na cabeça e não dá para mudar. A gente pode refazer as atitudes, como você citou, mas mudar o que está feito, não dá. Como é que a gente sofre menos, Lucy? Então, para mim, o arrependimento é um presente de Deus. Tá. É justamente a oportunidade de refazer algo. Tá? Tem que pensar assim, então, Tem que pensar assim, porque se você pensar através de culpa, de se culpar, você vai entrar num processo de autoflagelação, de querer se machucar, de querer se punir, e muitas vezes é só uma interpretação tua do que ocorreu, entendeu? Não é uma coisa assim que alguém foi lá e julgou você e falou, não, você é culpado, não é isso. Muitas vezes as pessoas que falam assim, eu me arrependi de ter brigado com meu pai. Tá. Será que a briga foi só tua com o teu pai ou foi uma briga dos dois? Foi uma desavença dos dois? Então, por que se culpar disso? Aí entra o arrependimento, eu me arrependi de ter feito isso. Então, aí entra aquela parte da humildade também. Aceitou que você fez besteira? Né? Se arrependeu? Vá lá, porque justamente o arrependimento ele vem sempre cercado da desculpa. Poxa, desculpa. Né? Ele vem sempre cercado da desculpa, isso é verdade. Quando é verdadeiro. E é aí que é uma alavanca, é uma ponte para o perdão. É o que eu falo para as pessoas, o arrependimento para mim, ele é uma ponte, ele não é um muro entre as relações. Porque quando você não se arrepende, você bota um muro. Acabou. É verdade. Bateu ali, acabou, não vai passar dali. Tá. Agora o arrependimento, ele cria essa ponte por cima do muro, entendeu? É um acesso a você. Lógico que a pessoa que foi, digamos, ofendida por você ou de alguma maneira foi machucada por você, ela tem o direito também de dizer não concordo, ou você vai ter que me mostrar de outras maneiras que você modificou. Mas eu acho que o mais importante é isso, porque quando eu vejo assim, eu acho muito triste a pessoa na beira da morte chegar e falar, poxa, eu me arrependi de não ter vivido a vida que eu queria ter vivido. Não é triste? É péssimo, terrível. Poxa, aí então você fala assim, poxa vida, se eu tive uma vida toda para pensar nisso, por que eu vou deixar para pensar nisso só na hora que eu tô morrendo? É verdade. Não é? Mas você acha que o arrependimento também está ligado muito a isso? Pensar nas nossas atitudes? Você acha que as pessoas que se arrependem muito é porque elas não pensam nas atitudes, acabam cometendo os erros, colocando os pés pelas mãos, aquelas coisas, enfim, e fazendo besteiras todos os dias porque não param para pensar? Justamente, porque o arrependimento ele vem do quê? De uma avaliação de atitudes. Você se arrependeu porque você avaliou aquela atitude que você cometeu e percebeu que alguma coisa ali não estava legal. Tá. Então, uma pessoa que tem o hábito de ponderar, de se colocar um pouquinho no lugar do outro também, às vezes, entendeu? Fala, poxa, se eu fizer isso, eu vou provocar tal situação. Será que eu gostaria de estar passando por essa situação? Será que seria legal? Entendi. Então, assim, por isso que eu te falo, arrependimento é mudança de atitude, é trocar a atitude. Eu acho que é muito triste você realmente esperar as coisas acontecerem para se arrepender. Você tem o livre-arbítrio de pensar nisso antes. A gente comentou até aqui sobre o livre-arbítrio e tal. Ele te dá a liberdade de escolher o livre-arbítrio, mas ele vai te aprisionar para o resto da vida as consequências da sua escolha. Isso não tem jeito. É verdade. Isso em qualquer situação, qualquer momento da vida, né? Entendeu? Então, assim, cria o hábito mesmo, né? Eu tenho um grupo que a gente faz, é um grupo de pensadores mesmo. A gente se junta ali, às vezes, para pensar sobre as coisas, para refletir, para pensar, poxa, tem essa alternativa, tem aquela outra, para não ficar naquela mesmice, porque o que acontece? A gente vem de uma criação onde pai e mãe faz pela gente o que pode. Pode e sabe fazer. Sem dúvida. Mas às vezes é limitado. Você cresce, o mundo muda. E tem outras ideias, outros pensamentos. Agora eu vou te fazer a gente vai entrar numa parte um pouco difícil, talvez. Tá. Que é o seguinte. A gente está vivendo um período muito grave, muito sério de violência, de notícias ruins, de notícias péssimas. Aliás, ligar a TV, se você não escolhe
um bom programa que eu considero Nosso Você Bonito, um excelente programa, que aqui não tem sensacionalismo, aqui a gente não fala de coisa ruim, porque a gente precisa falar de coisa boa para sentir coisa boa, sim. Mas é claro que a gente precisa saber de notícias também, e essas notícias ruins são muito difíceis. Você acredita que pessoas que cometem esse tipo de violência podem se arrepender ou não existe essa chance? Então, Carol, aí nós temos duas pegadinhas, uma patológica, né, que a própria neurociência vem tentando explicar. Há casos de pessoas que cometem essas crueldades que foram submetidas a alguns exames e foi detectado que na área do cérebro que está relacionada ao remorso, à culpa, geralmente há uma atrofia. Então essas pessoas, quando a gente fala assim, ai que frieza, cometeu aquele crime com tanta frieza, com tanta crueldade, não são todos os casos, mas a grande maioria, principalmente desses serial killers e tal, eles têm essa área do cérebro atrofiada. Sério? Sério. Isso é fisiológico? Fisiológico, é isso que eu estou te falando, há dois parâmetros aí, tá? Fizeram pesquisas, eu lembro quando eu estava fazendo neurociência lá na Unifesp, um dos casos abordados foi daquele maníaco do parque, né? Porque não conseguiam entender, ele realmente não se arrepende, ele realmente não sente culpa, não sente remorso. Então eles viram que, através de ressonância magnética, de tomografia, que a área que corresponde à culpa, ele tinha uma atrofia. Muitas vezes pode ter sido gerado com essa atrofia, né, um problema genético, ou muitas vezes pós-trauma. Às vezes um trauma ali deu um problema. Agora, há pessoas também, que não é o caso, que não tem nada fisiológico e cometem alguma crueldade e venham se arrepender sim. Porque o arrependimento, é o que eu te falei, é aquela dor verdadeira de ter percebido que fez mal ao outro. Aí vem o remorso que te leva ao arrependimento. É uma escadinha para o outro. Mas é uma coisa tão difícil, né, Lucy? Porque é difícil imaginar que alguém possa fazer algo contra alguém da sua família, alguém que você goste muito, que cause a morte de alguém da família, né, num assalto, num assassinato, enfim, que hoje parece que banalizou terrivelmente, e perdoar essa pessoa, achar que essa pessoa pode se arrepender e que ela deve, depois de um tempo que ela cumpriu uma pena, ela deve viver na sociedade. Eu acredito sinceramente assim, né, de casos dessa natureza, eu realmente acredito que quando, o que você falou, hoje em dia generalizou. Então, quando se generaliza alguma coisa, as pessoas não estão tendo mais os valores de culpa. Praticamente os pais de hoje não estão educando os filhos para se sentirem culpados. Você percebeu? Entendi, chegamos num ponto. Hoje, o que o pai faz quando a professora vem reclamar do filho? Ele vai lá e quase dá na cara da professora. Ele isenta o filho de uma culpa. Então, os seres humanos de hoje, eles estão vindo assim já meio modificado mesmo emocionalmente. Meio quase preparado para não sentir culpa, não sentir remorso. E isso é muito grave. Entendi. Porque a única base de equilíbrio da humanidade é o remorso. O que me impede de causar um mal? Justamente essa sensação de remorso. Fala, poxa, eu vou me colocar no lugar da Carol. Imagina eu ir lá beliscar a Carol, fazer ela sentir dor. Eu não ia gostar que fizesse isso comigo. Só que esses valores que estão diretamente ligados à família, eles estão deixando de existir. Eles estão se perdendo. Eles estão sendo trocados. Hoje em dia, o pai, quando põe um filho no mundo, ele assina um termo lá: meu filho, você vai ser feliz pro resto da vida, custe o que custar. Custe a dor de alguém, custe a decepção de alguém, entendeu? Então a gente vê muito isso. Você vê os pais querem suprir todas as necessidades dos filhos. Você disse bem, para que eles sejam felizes, e muitas vezes isso não é. Mas você sabe que está ligado ao arrependimento. Porque olha como que é louco o mundo, né? Que a gente estava falando aqui no break. Há casos que a pessoa se arrepende de ter colocado os filhos no mundo, mas não no sentido de falar, poxa, foi uma gravidez indesejada, não é isso. É que você começa a olhar o mundo, você fala, poxa, eu trouxe para esse mundo um ser tão puro e agora eu vou ter que dar conta, eu vou ter que suprir ele de
todos os sofrimentos. E ele vai sofrer. Mas vai sofrer, Carol. Não tem porque como. a gente só, claro, somos humanos, sabe, a gente não sofre. dá pra falar que não vai sofrer. Não tem como você chegar pro teu filho e afirmar isso. Você chegar pro JP e falar, meu filho, você nunca vai se decepcionar. Ele pode não se decepcionar com você, dentro do teu núcleo familiar. E quando ele encarar um emprego? E quando ele pegar um chefe que não é tão conivente assim com ele? Vai haver decepções. É verdade. Só que por isso que eu tô te falando, o mundo, ele tá isentando as pessoas da culpa. A própria impunidade dentro da parte jurídica, né, criminal, já acaba deixando a pessoa assim, isso não é nada, isso não foi nada, é só mais uma estatística, foi só mais um caso. Então, para que eu vou me arrepender de algo? Banalizou. Exatamente. Né? Agora, se vem do ambiente familiar, se você é o pai e sua mãe te ensinam que, olha, não machuque os outros, não prejudique, comece a cultivar essa história do remorso, mas, gente, não é aquela história da culpa, porque é assim, são duas medidas, né? 2 pesos, 2 medidas. Porque quando o pai também insufla muita culpa no filho, isso gera baixa autoestima. É aquela pessoa que vai se tornar um pouco medíocre, medrosa, vai ser muito frustrado, vai viver muito do si, porque o si, a frustração, ele tem dois módulos. A externa, uma frustração externa é o quê? Que não depende de você. Tipo assim, eu estou sem dinheiro para mudar meu carro. Então eu me frustrei, mas é uma coisa externa. Eu queria fazer uma viagem para Búzios, mas desabou a barreira. Então isso é externo. Agora a frustração interna é aquela que depende de você, que é uma deficiência pessoal tua. Não consegui. Tipo assim, tenho medo de tentar fazer alguma coisa, tenho medo de mudar de emprego, tenho medo disso. Então é coisas diferentes, entendeu? É completamente diferente. Bem diferente. Mas você tem que usar, você tem que aprender a lidar com isso. Tem que arriscar. Você tem que realmente se colocar um pouco no lugar do outro. Igual hoje, eu vi uma coisa que eu achei interessante, assim, quando as pessoas falam. Amar o outro não é dar a esse outro direito de fazer o que quer de você. Que é muitas vezes que as pessoas fazem. Eu amo, então ele pode fazer. Não, gente, não é isso. Verdade. Porque depois você vai se arrepender. Eu escuto muito isso. Me arrependi tanto, sabe? A vida inteira, ter feito tal coisa, ter me doado tanto. Eu me arrependo de ter me separado dos meus amigos. Ué, o que te impede de pegar porcaria do telefone? Ligar, mandar um e-mail, bater na porta do amigo. Mas eu acho tão chato, já faz tanto tempo que eu não vejo. E vai esperar alguém chegar pra você e falar que você tá morrendo pra mudar a tua vida? É verdade. Não é? Você vai esperar para olhar o mar lá na hora de morrer? De jeito nenhum. Então não se arrependa disso. Então, pra gente também não se arrepender, tem uma pergunta que chegou no nosso e-mail, né, Glaucia? Não, a gente não pode se arrepender de não ter colocado a pergunta. Vamos colocar a pergunta. Vamos ver de quem que é, então, que escreveu, que mandou no nosso e-mail. Olha lá. Chegou. Eu não tô conseguindo ler o nome que tá aí. Soraya. Soraya de Minas Gerais, um beijo pra você. Como perdoar uma pessoa que cometeu o mesmo erro? Ela se arrependeu, mas errou novamente pelo mesmo motivo. Isso acontece. Acontece muito. Acontece muito. E aí? A gente acredita que ela se arrependeu ou a gente não pode nem acreditar? Olha, eu acho que é o que eu te falei. Para mim, só há o arrependimento quando há uma dor verdadeira. Quando realmente eu entendi que o que eu causei magoou demais aquela pessoa. E aí o arrependimento requer mudança. Se ele não mudou, se ele cometeu o mesmo erro, então não houve. Então não se iluda falando, ele tentou. Não, ele não tentou verdadeiramente, tá? Ele usou a desculpa, porque só falar desculpa vira hábito, entendeu? É isso que às vezes eu tento ensinar para os meus filhos também. Só se desculpe quando for verdadeiro. Aquela coisa, foi lá, puxei teu cabelo, desculpa. Fiz de novo. Joguei o negócio no chão, desculpa. Fica tão banalizado, como a gente falou, como a própria violência. Perde o valor do sentido daquela palavra. Então, para que eu vou usar uma desculpa? Entendi. É uma palavra que a gente escuta assim, de montes. É verdade. Mas sem o sentido verdadeiro. E você sente quando a pessoa está arrependida, porque ela começa a usar mudanças. Ela muda o jeito de ser, ela muda o jeito de te tratar, ela faz de tudo realmente para você perceber que aquela dor que ela está sentindo é maior do que a dor que ela te fez sentir. Entendeu? E a gente consegue perceber isso. Com certeza. Olhando nos olhos, não é? Ou se consegue perceber. Mas o que a gente pode tirar do nosso papo de hoje é que é a melhor parte. O arrependimento, como você disse no início, é muito bom. Faz com que a gente possa refletir e mudar as nossas atitudes no futuro. Se arrependeu, não deu certo, não foi legal, fez alguém sofrer, ou mesmo você sofrer com a atitude,
no futuro você vai fazer diferente se você tiver se arrependido mesmo. Não é isso? Com certeza. E a gente nunca se arrepende aqui, porque a gente fala com o coração e é muito bom, né, Lucy? É verdade. Ai, uma delícia. Tem beijinho hoje pra mandar? Temos beijinho. Vamos mandar um beijinho pra Mariana Fischer. Vamos pra lá. Eu tô morrendo de saudades da Mari. Mari, um beijo. Beijo de todo mundo, pra né? Todo mundo, é. Porque a Mari é uma querida. A gente tá sentindo sua falta aqui, viu, Mari? Um beijo pra você. Mari trabalhava aqui com a gente, mas a Mari tá muito feliz e a gente só deseja coisa boa. Um beijo pra todo mundo que tá se arrependendo neste momento isso! de Você Bonita. Se arrepende, não. Tem que assistir sempre Você Bonita, sim, porque aqui a gente não se arrepende, não. Lucy, obrigada mais uma vez. Volte logo. Vamos voltar. Com essas reflexões que fazem muito bem para nossa vida e que com a vida corrida que a gente tem, a gente não para pensar em assuntos tão sérios e importantes e vale a pena parar um pouquinho, pensar e refletir na nossa vida e nas nossas atitudes. Para entrar em contato com Lucy Gameiro, que é terapeuta, é só acessar o site www.atitudedeviver.com.br, atitudedeviver.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 5083 8535 5083 8535 e ser feliz. Olha lá a cara da Lucy com o olhinho brilhando, cheio de filhos, é bom demais. Beijo pra toda a família da Lucy, que eu adoro. Obrigada. Um beijo, viu? Obrigada. Até, te espero logo. Com certeza. Oh, coisa boa. Pois é.